quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Glorifica o nome do Senhor. Perto quero estar, junto aos seus pés. É isso que nós queremos, Senhor. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Santo, santo teu nome. Tudo que há em mim quero te ofertar. Ofereça a sua vida ao Pai nessa noite. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Glorifique o nome do Senhor. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Santo, santo é o nome do Senhor. Não saia da presença dEle. Quanto mais você se entrega a Ele, mais você conhece Ele. Diga assim: eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero te conhecer. Eu quero ouvir a tua voz. Peço para Ele falar contigo nessa noite. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. No amor se ganha de graça
Eu quero conhecer Jesus. Diga isso, diga isso. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falaria. Pois o amor não se compra e nem se merece. No amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado dele. Oh, e ser achado dele. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Santo, Santo. Manifesta a tua glória, Senhor. Manifesta a tua glória, Pai. Manifesta a tua glória, Senhor. Por que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? Por que é que os anjos vêm e os fazem cantar santos? Por que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? Por que é que os anjos vêm e os fazem cantar santos? Por que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? Por que é que os anjos vêm e os fazem cantar santo?
Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome. Nós sabemos que essa epidemia tem destruído famílias, tem destruído nações, tem separado as pessoas. Mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Então, se sua vida está entregue ao Senhor, é certo que Ele te livrará de todo mal. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, o tempo é agora. Não deixe que o medo, que as preocupações venham tomar conta da tua vida, porque todos os reinos se abalarão, todas as bocas abrirão para dar glória ao nosso Pai Celestial. Então tudo que está acontecendo será para a glória do nosso Pai, porque Ele irá fazer o sobrenatural. Aleluia, Senhor. O sobrenatural, Ele vai fazer algo que nunca ninguém jamais viu, para que o nome dele seja engrandecido cada vez mais. Se você crê, diga amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo teu nome. Fale, Espírito Santo. Santo, santo, santo. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o
Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, ó Pai. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Você que está nos assistindo nessa live, desejo a você uma noite abençoada. E o Espírito de Deus fale ao seu coração essa noite. E eu gostaria de nós continuarmos a nossa série Um Deus Missionário. Nós iniciamos no domingo passado com o tema Visita Divina, né? Uma visita de Deus. E eu quero dar continuidade com a nossa série Um Deus Missionário. E o tema da mensagem de hoje é o encontro. O tema da mensagem de hoje é o encontro. E eu quero que você abra a sua Bíblia, você que pode, no Evangelho de João, o capítulo é o número 4. É uma mensagem muito conhecida por todos nós. Evangelho de João, o capítulo é o número 4. Ok? É a história da Samaritana. É uma história conhecida por todos nós, mas há muita coisa a ser extraída desse texto, e eu espero que o Espírito de Deus, essa é a minha expectativa, que Ele fale ao nosso coração. Você que está nessa live, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, você que entrou agora, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É uma alegria recebê-los aqui. Eu espero que em breve nós estejamos juntos no culto público. Eu desejo em Deus que nós retornemos o quanto antes para as nossas atividades, né? Faz muita falta
e nós estamos com muita saudade de todos os nossos irmãos. Sem mais delongas, vamos para o João capítulo 4. Vamos fazer o seguinte, nós vamos orar, e logo após a oração, nós vamos fazer algumas leituras, né? E aí eu vou, na medida em que eu for lendo os textos, a gente vai fazendo as aplicações práticas e fazendo as nossas pausas para as nossas reflexões. Fecha os teus olhos, você que pode, vamos orar, peça ao Espírito Santo que fale ao teu coração essa noite. Deus, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer por essa noite, por essa oportunidade. Ó Deus, nós clamamos ao Teu Espírito agora e pedimos para que Tu fales conosco, para que o nosso coração seja inflamado pela Sua palavra, para que nós nos sintamos amados pelo Senhor. Ó Deus, que a Sua palavra encontre abrigo em nosso coração, que ela cumpra o propósito para o qual ela será lançada. Deus, que ela não volte vazia, que o Senhor possa agir em nosso coração essa hora, aqueles que me ouvem, pessoas que talvez estão desanimadas, desesperançosas, pessoas que precisam, ó Deus, serem transformadas pelo Teu Espírito. Visita a vida dessas pessoas agora, que haja senso de transcendência essa noite, que o Teu Espírito, Deus, liberte pessoas, cure feridas, traumas do passado, que pessoas sejam, ó Deus, envolvidas pelo Seu amor, atraídas pela Tua santa e poderosa presença, que haja espírito de revelação, nos dê, ó Deus, a revelação da Sua palavra, nos dê a rema da Tua palavra, que o Senhor liberte pessoas, cure pessoas essa noite, e que o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado uma vez mais, no nome de Jesus, amém. Um Deus missionário. O tema da mensagem de hoje é o encontro. Eu preciso de água, viu, William? Se você puder fazer a gentileza. E nós estamos em João, o capítulo é o número 4, e eu quero ler a partir do verso 4, e como plano de fundo, eu quero só fazer menção de que nós estamos em uma história, em um episódio em que Jesus está prestes a encontrar-se com uma mulher, e em missão, o motivo pelo qual ele se encontraria com aquela mulher era para que aquela mulher, através desse encontro, fosse transformada pela pessoa do Mestre. Jesus estava prestes a encontrar-se com ela, ele estava preparando esse encontro, organizando esse encontro, e não era uma mulher comum. Essa mulher, o texto faz menção e diz que ela era uma samaritana. Nós sabemos que os samaritanos é uma mistura, e eles eram nesse tempo considerados pelos judeus como um povo impuro. Havia entre eles uma rixa, e eles não tinham comunhão. Os judeus desconsideravam os samaritanos e não tinha com eles nenhum tipo de contato, a ponto desses homens não passarem pela cidade chamada Samaria, porque eles entendiam que uma vez pisando no solo de Samaria, eles seriam contaminados pela impureza daquele povo, porque eles entendiam que os samaritanos eram um povo que Deus havia rejeitado, por conta de serem um povo que se misturou com o passar do tempo, um povo que não tinha pureza na sua genealogia, e para os dias daquela época, o contexto religioso levava em consideração todas essas realidades. O fato é que Jesus, ele vem e quebra todos os paradigmas impostos pela religião. Jesus vem trazer uma nova luz, ele vem de maneira plena manifestar aquilo que chamamos na teologia de graça, o favor imerecido de Deus aos homens que não mereciam o seu amor. E Jesus vem externar esse amor a todos, sem exceção e sem acepção. Os olhos do Senhor estão voltados a todos os seres humanos da face da terra, uma vez que a Bíblia nos relata que Deus
é o Criador do homem. E faz questão de ressaltar que não é somente o Criador, mas é um Criador que fez o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Os céus, quando olham para o homem, eles lembram de Deus. E por esse motivo, talvez, Deus tenha tanto apreço, amor e zelo pela humanidade, que diante de tanta calamidade, Ele insiste em salvá-los dos seus devaneios. O texto é o 4 do capítulo 4, e a primeira parte desse texto nos apresenta Jesus preparando esse encontro com essa mulher que não tem nome, mas o texto faz menção da geografia na onde ela habitava, né, as terras de Samaria, e por isso a samaritana. E no verso de número 4 do capítulo 4, você que está com a sua Bíblia aberta, abra ela comigo para você acompanhar a leitura. E nós já iremos destacar algumas coisas muito interessantes a respeito desses primeiros passos desse encontro do Deus missionário da nossa série. E diz o texto assim: era necessário passar por Samaria. Entenda, o autor é João, e ele faz questão de mencionar que fazia necessário Jesus mudar a rota. E por que eu digo que Jesus precisou mudar a rota? Porque essa rota não era a rota dos judeus. Todas as vezes em que um judeu, um religioso, ele precisava caminhar, jamais ele passaria pelas terras de Samaria. Eu já disse aqui que Samaria era considerado para eles uma cidade que não tinha o favor de Deus. E agora João faz questão de mencionar que Jesus ele vai mudar a rota. E talvez, queridos, escuta, ele está preparando o encontro, e o motivo pelo qual Jesus vai quebrar o paradigma, Jesus agora, ele vai quebrar toda espécie de religiosidade imposta até aquele momento, é que ele queria mostrar, ensinar, apresentar para os seus discípulos, um propósito eterno. Ele queria ensinar aos seus discípulos, fazer com que eles aprendessem alguns princípios eternos de Deus, que quando uma vez que nós estamos envolvidos neles, se faz necessário nós rompermos paradigmas, nós rompermos desafios impostos às vezes por uma cultura, por uma religião, né? E Jesus agora, ele vai preparar esse encontro, e ele vai passar por Samaria, ele vai mudar a rota, ele vai fazer questão de pisar aonde ninguém pisa, ele vai fazer questão de passar por onde ninguém passaria. E aqui eu aprendo algumas coisas com Jesus, que Jesus passa por onde nenhum judeu passaria, Jesus passa por onde nenhum religioso passaria. E escuta, isso aponta para a minha vida e para a sua vida. Nós somos a Samaria de Deus. Quantas vezes nós olhamos para nós e nós conseguimos enxergar em nós a nossa inutilidade diante das nossas limitações, diante das nossas inclinações ao mal. Olhamos para o mundo e vemos um mundo caído, mergulhado em práticas pecaminosas, um mundo imoral, um mundo que está em devaneios, um mundo que virou as costas para o Senhor sobretudo. Esse mundo é o mundo que Deus ama, essas pessoas é as pessoas que Deus quer, essas pessoas são as pessoas pelas quais Jesus Cristo veio à terra, a fim de morrer por elas e expressar o seu amor pela vida delas. Se a religião pudesse salvar alguém, certamente ela não salvaria pessoas como essas, mas Jesus Cristo, ele veio salvar aquilo que a religião não pode salvar. Jesus veio fazer aquilo que os homens jamais fariam por nós. Samaria era um lugar que os religiosos não pisavam, que os judeus não pisavam, mas Jesus pisou. Olha aqui para mim, levanta a tua cabeça. Talvez você olha para os teus filhos e você pensa: os meus filhos jamais serão
alcançados por Deus, porque eu conheço a vida que eles têm, eu sei a vida que eles levam, mas ainda que para você isso se torne um motivo de objeção, de obstrução, para Jesus não é, porque Jesus os ama e Ele fará com que esse encontro aconteça, assim como Ele preparou esse encontro com a mulher samaritana. Ele passa por onde ninguém passa. Olha para a sua vida, olha para a sua história. Ninguém poderia passar por essa história, ninguém poderia ver beleza nessa vida, mas Jesus viu, Ele te atraiu. Você estava caído nos seus delitos, nos seus pecados, morto, e Ele decidiu amá-lo, amá-la, e isso é motivo para que nós o adoremos essa noite na beleza da tua santidade. Ele passou por Samaria, Ele vai agora preparar esse encontro, e para isso Ele precisa passar por Samaria. Olha o verso de número 9, disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Uma outra coisa interessante a respeito desse encontro, que ele procura uma oportunidade para falar com alguém que ninguém falaria. Além de samaritana, ela era uma mulher. A religião da época proibia contato entre mulheres e homens, era proibido. E Jesus agora vai arrumar uma oportunidade, Ele vai encontrar um meio, um mecanismo para que esse encontro acontecesse. Ele vai falar com essa mulher, Ele vai falar com alguém que ninguém falaria, e para que isso acontecesse, Ele vai usar de uma estratégia. Ele estava em um curso, e no meio desse curso, ele encontra um poço, e ele sabia que naquele poço, naquela hora, aquela mulher iria buscar a água. E ele vai usar o poço, ele vai usar um local para encontrar-se com essa mulher. Para aquela mulher era mais um dia, mas para Jesus era um encontro que mudaria a história daquela mulher. Para aquela mulher era mais um dia, mas para Jesus era um meio que ele encontrou de salvá-la. Jesus está entrando na rota da tua vida, Jesus está entrando nos poços da tua história. Tem gente que acha que porque ele está no mesmo lugar, Jesus não vai encontrá-lo. Ei, é Ele que tem interesse por você, não é você que tem interesse nele. A Bíblia diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e dei frutos. Aleluia! Ele arrumou um jeito, uma maneira, um mecanismo de preparar esse encontro. Alegre-se, Jesus está preparando um encontro com a tua casa, Jesus está preparando um encontro com a tua família. Se alegre. Talvez os seus filhos estão distantes da presença de Deus, o teu esposo, a tua casa. A crise não é a pandemia, a crise talvez é uma crise pessoal, conjugal, familiar, e Deus está dizendo pela palavra: eu estou preparando um encontro, eu estou preparando um encontro. Ela não sabia, mas Jesus estava preparando, organizando um meio, uma maneira de alcançá-la, de pará-la, de fazê-la ouvi-lo. Esses dias Jesus está fazendo a sua família parar, a fim de que ela o ouça. E sabe o que é lindo? Que para preparar um encontro, Jesus vai remover os obstáculos, aquilo que pode atrapalhar aquilo que Ele vai fazer. E sabe o que Ele faz? Ele retira os discípulos. Olha isso, verso número 8. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. No meio do caminho, quando ele avista o poço, ele diz aos discípulos: eu estou cansado e estou com fome. E os discípulos agora vão à cidade comprar a comida que ele dizia estar com fome.
E quando eles vão, a samaritana chega, porque tem coisa que só chega depois que outras vão. Você está entendendo? Eu vou falar de novo, tem coisa que só chega quando outras vão. Quando os discípulos saíram de cena, a samaritana chegou, porque se os discípulos estivessem naquele lugar, naquele momento, talvez seria um objeto de dificuldade para aquela mulher, seria uma cena constrangedora para aquela mulher. E Jesus precisou remover algumas coisas que atrapalhariam o encontro. Escuta, Deus está removendo coisas na sua vida, Deus está removendo coisas na sua casa, na sua história. Ele está preparando o encontro contigo. Aleluia. E quantas vezes nós temos dificuldades em aceitar aquilo que Deus está por fazer. Ei, não se desespere, Deus te parou nesse sofá para dizer para você: essa mudança trará grandes mudanças. Eu vou falar de novo, essas mudanças trarão grandes mudanças. Pastor, o senhor está me dizendo que essa mudança que você está vivendo aponta para a transformação que Jesus quer realizar na sua história e na tua família. Aquilo que está sendo colocado para fora, aquilo que está sendo removido da tua história, é aquilo que seria um objeto que atrapalharia aquilo que Jesus está por fazer. E Ele precisou remover por um tempo, tirar de cena, para que os discípulos não atrapalhassem o encontro entre Ele e a samaritana. Aleluia. Querido, muitas vezes Jesus vai remover coisas da minha vida. Jesus vai permitir que eu perca um emprego, que amigos se vão, que eu mude de cidade, de bairro, de igreja, de liderança, para que aquilo que Ele tem a realizar na minha vida, Ele realize, e que essas coisas não impeçam desse encontro ser pleno. E sabe o que eu acho lindo no encontro? Que Ele organiza e prepara esse encontro com a samaritana. Isso que Ele está fazendo na sua família. E Ele agora, Ele demonstra interesse no encontro. Ele gera interesse no encontro. Veja o verso de número 7 do capítulo 4. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Querido, não poderia jamais uma cena como essa ser vista naquelas terras. Um judeu se dirigindo a um samaritano, quanto mais uma mulher. E Jesus agora, Ele não só prepara um encontro, como Ele mostra interesse e gera interesse no encontro. É Ele quem fala, é Ele quem inicia a conversa. O nosso papel é escuta. Tem alguém na sua casa que você deseja que se converta, que se entregue a Jesus, que tenha um encontro com Jesus? O meu e o seu papel é orar, é interceder, porque quem falará o coração dele e dela é o próprio Espírito de Deus. Quem iniciou a conversa foi Jesus, quem começa a falar é Jesus. É sempre assim, é Ele que gera no meu coração o desejo de buscá-lo, de adorá-lo. Por isso que tudo começa nele e termina nele. Paulo, o apóstolo, entende isso e diz: é dele, por ele e para ele todas as coisas. Ele tem interesse na conversa. O interesse dele gera interesse nela. Ele se interessa, ele conversa, ele se apresenta, ele direciona palavras ao encontro daquela mulher. E aquela mulher agora ela fica surpresa, porque como pode um judeu pedir água a uma mulher que é samaritana? Só que ela não sabia que esse homem
que estava à beira do poço não era um homem comum, que aquele dia não seria mais um dia, aquele dia seria um dia que transformaria a história da sua vida. Aquele dia seria um dia emblemático, seria um dia em que ela seria selada pelo amor de Deus e transformada através desse encontro com o Espírito de Deus. Era o Cristo, era o desejado das nações, era o próprio Deus encarnado no Verbo, era a pessoa do Messias diante daquela mulher, convidando ela, chamando ela a um diálogo, querendo se aproximar dela, tendo por ela interesse. Escuta, Jesus se interessa por mim e por você, ainda que todos os homens da terra nos abandonem, há alguém que nos ama, que tem interesse em nós, aleluia, e esse interesse gera nela também o interesse, e é interessante que o diálogo vai se estender, porque quando Jesus fala, Ele desperta em nós interesse. Ele desperta em nós o interesse de conhecê-lo, de saber de quem é essa voz que fala ao nosso coração. E olha que interessante o verso de 10, 15, 12, 13 e 14. Olha isso. Respondeu-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu que me pediria, e eu te daria uma água viva. E disse a mulher: Senhor, tu não tens como tirar água do poço, porque ele é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que jorrará pela vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e eu não precise vir aqui buscar água. Jesus agora estende o diálogo. Ele desperta nela o interesse, porque a voz do Mestre é convidativa, a voz do Mestre nos atrai. A Bíblia diz que foi com laços de amor e com laços de misericórdia que Ele nos atraiu para si. A Bíblia diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz e seguem-o. Ela começa a ouvi-lo. Num primeiro momento ela não entende o diálogo, ela não compreende do que se tratava aquilo que Jesus queria falar com ela. Observa que isso aponta para os nossos primeiros passos na fé. Normalmente nós não compreendemos nada, mas nós sentimos tudo. O problema é que muita gente começa a compreender tudo e para de sentir. Lembra quando você começou e Jesus vai remeter uma carta a uma das igrejas do Apocalipse, dizendo: eu tenho contra ti que deixastes o primeiro amor. Volta de onde caístes, se arrependa e volta a fazer as primeiras obras, antes que eu venha contra ti e remova o teu candelabro. Lembra, no seu início de conversão, você não sabia o que era teologia, você não conhecia quase de Bíblia, mas você sentia a presença de Deus, o teu corpo se arrepiava, você chorava, você dava glória, aí você passou a entender as coisas, você ficou frio, calculista, você perdeu a fome e a sede do Pai, e Jesus está te chamando a voltar, a ter um coração contrito, aquebrantado, a parar de olhar para os lados e olhar somente para Ele, desejando ter o seu toque. Observa que ela não compreende nada do diálogo, mas ela se interessa, e é interessante que o interesse dela se dá na necessidade que ela tinha. E quantas vezes nós pregadores, nós temos a tendência de apontar aqueles que muitas vezes vêm para a presença de Deus buscando uma resposta para as suas necessidades.
Ninguém vem para a igreja buscando morar no céu. Não vem. A gente normalmente é atraído para a presença de Deus num primeiro momento para resolver os problemas. Porque nós não sabemos nem o que significa o céu, o inferno. Nós não conhecemos a Deus. E Ele tem os seus mecanismos, os seus meios. Nós não podemos colocar Jesus numa caixa de sapato. Nós não podemos reduzir Jesus à nossa teologia. Ele é muito maior do que as religiões. Ele não é a propriedade de religião de ninguém. Ele é Deus. Ele faz infinitamente mais daquilo que eu peço, daquilo que eu penso. Era um escândalo, irmãos, escute, para aqueles homens assistirem um judeu, um rabino, um mestre, conversando com uma mulher, ainda que fosse uma judia, já seria um escândalo. Quanto mais uma samaritana. Jesus vem quebrar todos os paradigmas religiosos, porque nós não podemos reduzir o poder de Deus ao meu conhecimento, à minha teologia. Eu preciso aceitar aquilo que vem de Deus. E é interessante, queridos, que ela está diante de Jesus e ela estava desejando resolver o problema dela. Ela disse: opa, o senhor está dizendo que o senhor tem uma água para me dar? E essa água que o senhor vai me dar é uma água que vai saciar minha sede. Eu não preciso mais sair da cidade e vir até o poço buscar essa água. O senhor está me dizendo que o senhor está oferecendo para mim um meio de eu resolver um dos problemas da minha vida. Observa que ela não entende, mas ela tem interesse. Normalmente Jesus nos atrai assim. Ele nos oferece aquilo que os homens não podem nos oferecer. Ela se interessou pelo diálogo, e o diálogo agora ele vai tomar uma crescente. Ela observa que Jesus poderia resolver um problema dela, e ela se sente atraída por isso. Mas, queridos, Jesus ele vai aperfeiçoando a obra que Ele tem na minha vida e na sua vida. Ele vai se manifestando dia após dia e nos fazendo conhecedores da sua vontade, do seu caráter, dos seus atributos, e nós vamos amadurecendo e crescendo de glória em glória. Eu estou falando com alguém aqui que você precisa ter mais compaixão com os pequeninos, com aqueles que estão iniciando na fé, e talvez não tenha o mesmo conhecimento e entendimento que você tenha. Cuidado para que você não se torne a essas pessoas uma pedra de tropeço. Cuidado para que você não se torne para essas pessoas uma ofensa a Deus. Nós precisamos amá-los e compreender que Jesus trabalha de maneira distintas com aqueles que Ele ama. Ele estava atraindo essa mulher, e ainda que ela não entendesse esse diálogo, ele era progressivo. Ela estava prestes a conhecê-lo, porque até então ela se encontrou apenas com um judeu. Até então aquela mulher entendia que ela estava diante apenas de mais um religioso dos seus dias. Só que há uma crescente nesse diálogo, porque Jesus ele não só prepara o encontro, ele não só tem o interesse no encontro, ele não só gera o interesse no encontro, como no encontro ele permite que grandes oportunidades aconteçam na vida daqueles que o encontram. E olha que interessante o verso de número 16 ao 19, disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e volte aqui. Respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tens marido, pois já tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Jesus muda o curso da conversa. Jesus agora muda completamente o teor da conversa. Jesus queria que essa mulher o conhecesse como ele era, e Jesus agora vai elevar o nível da conversa. Jesus, num instante, ele olha para aquela mulher, ele diz: faz uma gentileza para mim, esquecendo aqui da água.
chama para mim o seu marido. E Jesus, ele é a manifestação dos 5 ministérios que Paulo vai descrever no livro de Efésios, do capítulo 4, que o próprio Deus, na pessoa do teu Espírito, liberou para a igreja. Os 5 ministérios que são vigentes para os nossos dias: o ministério profético, o apostólico, o pastoral, o evangelístico, o mestre. Esses 5 ministérios, eles precisam caminhar de mãos dadas, para que nós sejamos uma igreja forte, operosa e poderosa. Jesus agora vai apresentar para ela uma das facetas dos 5 dons, dos 5 ministérios que ele colocou na igreja, e um dos dons espirituais que o Espírito delega aos homens que têm sobre eles a sua graça, a sua unção, o seu revestimento de poder, para instrumentalizados por ele fazer a tua vontade. Jesus agora vai dizer a ela: é verdade, você não tem um marido mesmo, porque você já teve 5, e o que você está atualmente não é seu. Quando Jesus diz isso para ela, ela percebe que ela já não estava mais diante de um judeu apenas, ela estava diante de um profeta. Você entende que Jesus, nesse encontro, ele eleva o nível da conversa, e ele permite que essa mulher agora, ela conheça uma outra faceta do judeu, que até então por ela era conhecido. Observa, querido, que até então era apenas um homem, e agora ela conhece um profeta. Há um avanço no conhecimento dela, porque é assim que funciona. Num primeiro momento nós não entendemos nada, mas daqui a pouco o Espírito de Deus começa a revelar no nosso coração coisas espirituais, coisas profundas, para que nós nos sintamos atraídos por Ele, porque esse era o motivo desse encontro. E o encontro mostra a ela o favor de Deus, e o favor de Deus abre o coração dela, quando ela vê que esse homem não era um homem comum, que ele não era apenas um religioso, dando a ela instruções religiosas. Vale lembrar que Jesus ensinava com uma autoridade que nenhum fariseu, que nenhum mestre da lei tinha. Havia graça. A Bíblia diz que os sinais de Deus acompanhavam o ministério de Jesus, que através dele os demônios eram expelidos, os cegos passavam a ter vista, os surdos ouviam, os paralíticos andavam. Esses sinais, eles eram apenas um meio, uma maneira deles atestarem que em Cristo havia graça, favor e autenticidade de Deus. Eles não eram fim em si mesmo. O milagre não é fim em si mesmo. O milagre não pode ser o fim em si mesmo. Nós não cremos por causa dos milagres, mas os milagres nos levam a crer. E foi isso que aconteceu. Esse encontro foi uma crescente. Ela agora percebe que ela não está diante de um homem comum, que havia na vida desse homem uma graça da parte de Deus, porque somente um profeta saberia e teria aquelas informações daquela mulher. E porque ela viu o favor de Deus, ela agora vai abrir o seu coração. E queridos, nós precisamos aprender isso com Jesus, que quando as pessoas verem em nossas vidas o favor de Deus, a graça de Deus, elas abrirão o coração, para que nós introduzamos nelas as verdades contidas na palavra de Deus, para que haja na vida dessas pessoas uma libertação completa. E quando eu falo libertação, eu não estou falando somente de uma libertação no sentido de expulsão de demônios, do tá amarrado e sai. Eu estou falando de uma libertação na mente, no entendimento, de uma mudança de mente, de uma metanoia, porque foi isso que aconteceu com essa mulher. Esse encontro é marcado por uma grande libertação. Olha o verso de número 20 ao verso de número 25. Os samaritanos criam no Deus de Abraão.
Eles criam no Deus de Isaac e no Deus de Jacó. Haja vista que os samaritanos eram também judeus, mas havia miscigenação, mistura. E por isso os judeus, eles tinham essa ideia de que os samaritanos eram impuros. Mas olha que interessante o verso de número 20 e 25, que eu estou indo para o final. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. E agora ela vai abrir o coração, porque ela vê que ela está diante de um homem de Deus, autêntico homem de Deus. E agora ela vai abrir o coração para as verdades espirituais que habitavam o coração dela. E Jesus vai encontrar nessas verdades uma oportunidade de plantar as verdades do reino. Olha o verso número 20. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher: crê-me, a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: sei que o Messias chamado Cristo vem, e quando ele vier, nos explicará tudo. Queridos, olha que sobrenatural. Essa mulher no encontro, ela abre o coração e ela externa ao Cristo as verdades espirituais contidas em teu ser, aquilo que ela entendia como profissão, como profissão de fé. Ela sente segurança, ela fala da fé que professa, e neste momento Jesus vê a oportunidade de fundamentar a verdadeira fé no Deus verdadeiro. A ideia dela era: nós adoramos geograficamente. Para que Deus nos ouça, eu preciso estar num lugar físico, eu preciso estar no prédio da igreja, eu preciso estar no endereço da igreja. Não, ele estava dizendo: não, você não entendeu ainda, filha. Você não precisa estar em Jerusalém, você não precisa estar em Samaria, você não precisa ser direcionado a Meca. Você pode adorar lá onde você estiver, porque a adoração não diz respeito àquilo que está fora. A adoração começa dentro, é no seu interior, é no espírito. Aleluia! Ele estava colocando por terra toda a religiosidade plantada há anos na vida e no coração daquela mulher. Ela expressou a ele as verdades que estavam no coração, e ele aproveitou essa oportunidade para libertá-la das cadeias religiosas. Quanta gente hoje está presa na religião, pessoas que acham que Jesus não vai ouvi-la porque está na calça jeans, está com cabelo, está com maquiagem, está com brinco, está com batom. Nada pode, nada pode, nada pode. Jesus está dizendo: ei, eu estou buscando os verdadeiros. Não é a roupa, não é o jeans, não é a saia, não é a igreja, não é o prédio, é você, é você, é você. Alabaia! Quanta gente, quantos pastores. Se ele não colocar um terno, uma gravata, ele não prega. Se ele vê alguém de boné, ele fica possesso. Religião. E Jesus agora liberta essa mulher, talvez a maior libertação, tão poderosa quanto a libertação do gadareno, porque o demônio se expulsa. Agora, transformar a mente, a cultura, fazer as pessoas abrirem mão daquilo que elas sabem, desconstruir o que outros construíram durante anos, destruir
destruir as fortalezas, os sofismas das mentes das pessoas. Isso é muito difícil. Essa mulher teve um encontro fantástico. Ela abre o coração e Jesus dá a ela uma direção cirúrgica a respeito do caminho no qual ela encontraria o verdadeiro Deus, que não era em Samaria, que não era em Jerusalém, não é na igreja A, não é na igreja B, não é na igreja C, não é o bispo, não é o apóstolo, não é ninguém, é Jesus Cristo, é Jesus Cristo, é Jesus Cristo. E sabe, queridos, Jesus, Ele vai gerar esse encontro, para que outros encontros fossem gerados, porque quando Ele encontra alguém, esse alguém tem a responsabilidade de encontrar outros, para que os outros o encontrem, através desse que encontrou-se com Jesus. Ele encontra essa mulher, e desse encontro, outros encontros começam a serem gerados. O verso de número 26, eu vou para o final, o louvor pode subir, diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o Messias, o que fala contigo. Naquele momento, chegaram seus discípulos, e maravilharam-se de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: o que queres? Ou por que falas com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Ou seja, eu encontrei um profeta, só que não era o profeta, era o Cristo. Poderia ser este o Cristo? Sim, era ele. Saíram da cidade e foram ter com ele. Essa mulher não só foi transformada na sua história, o curso da sua vida simplesmente não mudou, a história de Samaria mudou, porque esse encontro gerou outros encontros, e a sede que essa mulher tinha de vida, porque em síntese, esse texto aponta para a vida daquela mulher. Ela estava em um deserto, procurando água para matar a sua sede, e água fala de vida. Só que esse deserto não era o espaço geográfico onde ela estava, esse deserto era também a vida dessa mulher, um deserto, uma sequidão. E quando Jesus se encontra com ela, ele sacia a sede da existência dela. E uma vez saciada a sede da existência dessa mulher, ela vai gerar através desse encontro outros encontros. E a história paralela vai dizer que Samaria foi tocada por um grande avivamento naqueles dias, porque muitas pessoas se renderam aos pés de Jesus Cristo, através da vida dessa mulher, que provavelmente seria considerada uma prostituta para aqueles dias, uma imunda, uma impura, mas Deus decidiu passar em Samaria. Deus decidiu encontrar-se com aquela mulher que seria uma improvável para os seus dias. Eu estou falando com pessoas aqui que são improváveis, gente que olha para si e sabe da condição que está, sabe da vida que leva, sabe como está a sua casa, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer: eu estou passando por Samaria. A religião não passa, os judeus não passam, mas eu estou indo ao seu encontro. Essa semana eu preparei um encontro com a tua família, eu estou preparando um encontro com a sua casa, e toda a sua história será transformada por louvor da minha glória. Aleluia, aleluia. Ah, querido, você que estava distante da presença de Deus,
Você que ouviu essa live agora, essa mensagem agora e diz: Deus, sou eu estava distante, e o Senhor me encontrou hoje. O Senhor me encontrou hoje. Esse dia foi marcado para o nosso encontro. Ele quer mudar a sua história. Ele quer saciar a sua sede de existência. Essa sequidão que você está vivendo, esse deserto que você está habitando, será transformado por Jesus Cristo de Nazaré. Põe a mão no teu coração. Diga a Ele: Jesus, eu entrego a minha vida. Jesus, eu entrego a minha história em tuas mãos. Me perdoa pelos meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Você estava prestes a se suicidar. Vozes têm falado no teu coração: se mata. E Jesus está dizendo: não faça isso. Eu estou mudando o curso da sua história. Eu mudei a rota para entrar em Samaria. Eu estou chegando no posto dos seus dias. Aleluia, aleluia. Seja tocado pela presença de Deus. Seja tocado pela presença de Deus. Seja tocado pela presença de Deus agora, meu irmão. Abarajori kalavadega managaia. Oh, Espírito Santo, restaura esse casamento, meu Pai. Restaura essa casa, essa família. Essa pessoa que está me ouvindo agora, Deus, está à beira de um abismo, pensando em desistir, em largar tudo. Ei, não faça isso. Não faça isso. Há uma corda de ajuda que eu estou liberando para você. Há alguém que está vindo de longe para te ajudar. Há uma mudança chegando aí, aleluia. Aleluia. Oh! Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Adore a Jesus. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Se entregue a Ele essa noite. Abra o seu coração ao Espírito Santo. Ele está entrando na tua casa. Oh! Evaradione balagaia. E tu tem sido tão, tão bom. Aleluia. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa às 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Caia de joelho na presença dele agora, meu irmão. Caia de joelho na presença. Diz a Ele: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, Pai. Oh! Levará a obrigaia. Medécia. Oh! E tu tem sido tão, tão bom pra mim. Desce, bebê, lá vai. Não tinha Esse valor, revira o mas seu. tudo pagou por mim. E tu tem sido tão, tão bom
encontrar. Derrubamos muralhas. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele está no curso da sua história. Ele está mudando a tua vida. Ele está entrando no curso da tua história. Toda a sua família se renderá aos pés de Jesus. Evadará-se, me negaia. Ei, anota, a mudança de Deus está chegando. A notícia do céu está chegando. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, que a sua agenda se cumpra na vida dessas pessoas esses dias, que pessoas aqui tenham encontros com o Senhor, que famílias sejam transformadas por Ti, que o Senhor levante homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, com a palavra nos seus lábios, e por onde eles passarem, Deus, eles possam incendiar os lugares e corações. Revista-os da sua autoridade, nos instrumentaliza como igreja, para o louvor da sua glória. Que seja um tempo de uma grande colheita, que seja um tempo de uma grande colheita. Não nos deixe desapercebidos. Sabemos que estamos chegando nos dias do fim, e nesses dias haverá uma grande colheita. Ó Deus, prepara esse celeiro, prepara essa comunidade. Aqueles que estão me ouvindo, receba a visitação do seu Espírito. Aquelas famílias, Deus, que estavam desorganizadas, que Satanás estava tentando destruir, visita agora, toca, Deus, transforma, muda a história do teu povo. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles, que a mudança seja por eles experimentada, que os sinais do Senhor venham sobre a casa deles nessa hora. Seja cheio da presença de Deus aí, meu irmão. Abre a tua boca, adore a Deus, aleluia. Ei, ela vai a bênção do Senhor nessa hora. Visita cada irmão e irmã que estão nos assistindo nesse momento. Que o Senhor, ó Deus, toque em famílias, em corações.
liberte-os das cadeias espirituais e atraia-os à tua presença com laços de amor e de misericórdia. Que o Senhor abençoe e te guarde, que Ele levante o rosto sobre ti e te dê a paz, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje e para todos sempre, amém. Deus te abençoe, até quarta, um grande beijo.